Teacher Gabs, do @inglês da Gabs, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que me perguntaram aqui na caixinha dos stories, mas é um assunto que também já andou permeando lá a comunidade VIP dos meus alunos no meu curso de inglês, o Inglês Sem Medo, que é sobre a pronúncia, ou sobre falar como um nativo, né? Eu recebo muitas perguntas de teacher, eu tenho vergonha da minha pronúncia, ou por exemplo, eu deixo de falar porque minha pronúncia é muito feia, ou por favor me dá dicas de melhorar a pronúncia. E se vocês forem olhar todos os canais e páginas de inglês, sempre vocês vão ver dicas de pronúncia e pessoas perguntando muito sobre esse assunto, ou até mesmo propagando aquela famosa frase de fala inglês como um nativo, né? E aí eu te pergunto, meu amor, que nativo você tá falando? É o nativo da Austrália, do Canadá, é dos Estados Unidos, é da Inglaterra? Que parte da Inglaterra? Porque cada canto daquele lugar, meu Deus, é um inglês diferente. Não estão entendendo? Pega, coloca naquela série chamada Outlander, que vocês vão entender o que eu tô falando. E eu vou contar pra você a minha experiência primeiro com esse assunto de pronúncia, de quando eu ainda tava começando a aprender inglês. Pra quem não sabe, minha história com o inglês começou quando eu comecei a gostar de música, a ouvir música em inglês. E aí eu queria muito aprender, então eu sentava lá todos os dias à tarde, na frente do computador, e tentava aprender essas músicas em inglês. Então eu sempre tive uma facilidade maior com a pronúncia nativa, com uma pronúncia mais clean, digamos assim, por conta da música. E quando eu entrei no curso e eu olhava aquelas pessoas falando inglês e tudo mais, com sotaque super carregado, inclusive vários professores falando com sotaque bem abrasileirado, eu tinha uma visão muito preconceituosa. Eu lembro que uma vez entrou uma professora de inglês na minha sala lá no IFBA e ela entrou falando inglês com a gente e tudo mais, um inglês ótimo, tranquilo, sem erro nenhum, assim, perfeito, só que a pronúncia dela, eu lembro que era extremamente abrasileirada. Ela era tinha mestrado, tinha doutorado, pós-doutorado no Japão, mas só porque ela tinha uma pronúncia muito carregada, muito abrasileirada. Eu lembro que eu e outros colegas meus julgamos a professora, falamos, nossa, mas que sotaque é esse? É uma professora que fala inglês há tantos anos, já morou fora não sei quantos anos e tem um sotaque desse. Eu ficava com esse pensamento, gente. Chega a me dar uma coceira só de lembrar. E aí, depois de muitos anos, de muito tempo, de pesquisar, de conhecer outros professores sensacionais, professores incríveis, que eu comecei a entender que esse lance de pronúncia não importa, não interessa, whatever, foda-se, fuck it. Não importa a sua pronúncia, não importa se a sua pronúncia é abrasileirada, se ela é puxada pro americano, não interessa a sua pronúncia, se a sua pronúncia é boa ou não. O que importa, no final das contas, é que você saiba falar inglês. Mas sabe por que eu tô contando isso pra vocês? Porque esse fato de eu ter esse preconceito com pessoas que tinham inglês abrasileirado fazia com que eu também tivesse preconceito com o meu próprio inglês. Então, eu ficava com medo de falar, eu não queria conversar com nativos, eu não queria conversar com brasileiros, porque o meu sotaque, obviamente, a minha pronúncia não era igual a de um nativo, e eu porque queria ter uma pronúncia igual a de um nativo, uma pronúncia clean. De certa forma, isso foi bom pra mim, porque eu consegui encontrar meios de chegar lá. E como eu sempre tive mais facilidade com música, mais facilidade de ouvir e imitar, eu consegui chegar lá, eu consegui deixar a minha pronúncia mais clean. Só que se eu não tivesse gastado meu tempo, tanto tempo com isso, porque eu me dedicava ao máximo pra lapidar a minha pronúncia, eu me dedicava demais, vocês não têm noção do quanto, eu teria evoluído muito mais no inglês, eu teria aprendido muito mais rápido o inglês, eu teria melhorado em outras áreas que talvez fosse muito mais importante do que ter uma pronúncia legal, do que ter uma pronúncia igual de um nativo, entende o que eu tô falando? E talvez esse seja o seu caso também, talvez você esteja perdendo muito seu tempo com esse lance de ter uma pronúncia igual de um nativo, de ter uma pronúncia, né, igual de uma pessoa que nasceu no país. Ela escuta desde que ela nasceu, milhares de pessoas conversando ao redor dela todos os dias, por isso ela tem aquele sotaque. É a mesma coisa, gente, de você se mudar pro Rio de Janeiro, por exemplo, você é da Bahia, você se muda pro Rio, e aí você tá lá no Rio de Janeiro, você começa a falar igual os cariocas. Isso é tão ridículo, não é ridículo isso? Pessoas que fazem isso, eu acho bem ridículo. Por que você vai querer
fazer isso com outro idioma, sabe? Eu acho bem legal, de verdade, de coração, você ter uma pronúncia o mais clean possível que você conseguir, que você puder, porque isso é importante. Não é porque é beleza, porque tá igual de nativo, não sei o que, não é por nada disso. Pelo simples fato de que vai tornar a sua comunicação mais fácil. Se você tem uma pronúncia mais clean, por exemplo, tem coisas que não dá, né? For example, a palavra, o verbo saber, to know, né? A gente sabe que ele começa com a letra K, mas esse K, ele não é pronunciado. Você não vai pronunciar ele K não, né? Ou que não. Não tá certo, não é assim que se pronuncia. Tem certas coisas que você precisa entender e balancear. Mas isso de que, ai, não sei o que, a minha pronúncia, nananã, foda-se. Você tem que entender e ser entendido. Se preocupe muito mais em ouvir como um nativo, entender como um nativo, do que falar como um nativo. Entende? Quando eu digo de você ouvir como nativo, é você compreender aquilo que está sendo dito para você. Porque isso, assim, facilita muito a comunicação. Quando você entende o que está sendo perguntado, o que está sendo falado com você. Bom, esse foi o nosso papo de hoje. Eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Eu tava batendo um papo sobre isso lá no Clubhouse com outros professores. Na verdade, eu tava mais escutando do que dando a minha opinião, assim, professores sensacionais lá. E eu achei importante trazer isso aqui também, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Se você é uma dessas pessoas que se preocupa bastante com a pronúncia, foca aí em entender e ser entendido, que você vai evoluir muito mais, vai evoluir muito mais rápido, focando naquilo que realmente importa. See you guys in the next video.